Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada, Sil. Começando o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, hoje, 13 de janeiro de 2016. Olha, já estamos em 13 dias do começo do ano. Dou meu bem-vindo a todos, boa volta das férias, quem já voltou. E que esse nosso ano novo, né, seja ano assim de muito trabalho e de muito crescimento para todos nós. Mais um ano, não é? Que nossos objetivos sejam assim, de muito progresso, muito amor, muita iluminação mesmo, pessoal e coletiva. Bom dia, Diana. Bom dia, Gilson, Regina. Bem-vindo a todos vocês que eu ainda não tinha cumprimentado. Então, como eu estava conversando com vocês no início, vamos dar continuação da leitura do livro da Dona Ivone, fazendo os nossos ganchos, né, de estudo complementares. A Dona Ivone falava nesse mesmo capítulo, nesse mesmo item, tratando dele, né, lembra o item 6? Que ela subdividiu, falando sobre a obsessão, e a semana passada, com o áudio que eu tinha trazido para vocês, falava da obsessão da mulher. Não é a mulher, quando ela obsedia psicologicamente, ela era mais difícil, mais acirrada, e eu trouxe para vocês uma experiência do livro do Diálogo com as Sombras, né? Eu fiz esse gancho com vocês. O livro se chama Diálogo com as Sombras. O autor é o seu Hermínio Miranda, tá? Figura muito nota no movimento espírita brasileiro. É uma personagem importante para a história do espiritismo no Brasil, certo? Nós fizemos esse gancho sobre as mulheres no ponto de vista da diferenciação da sexualidade, ele dá essa explicação, né? Já que o espírito não tem sexo, e ele faz essa distinção bem doutrinária e bem clara. Então, quem tiver interesse nesse assunto, volta no áudio lá, o Dudu colocou. Mas agora a Dona Ivone, ela continua nesse mesmo item um outro pensamento, ela começa um outro pensamento. Qual é o pensamento da Dona Ivone agora? Quem são esses obsessores, né? São classificados de obsessores, é um tema tratado no livro dos médiuns. O Diálogo com as Sombras também do seu Hermínio Miranda trata bastante disso aí. Outros livros também doutrinários falam desse assunto e se classifica por obsessão, né? Olha, a definição de obsessão seria assim, ó. Deixa eu abrir para então, a obsessão seria a presença tenaz de um espírito, certo? Dominando a pessoa. Então, olha, entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão. Ele vai falando no livro dos médiuns a prática do espiritismo, porque o espiritismo prático, o que é? Vou dar um chocolatinho. O que é espiritismo prático? É a mediunidade, né? Lidar com a mediunidade. Esse assunto está incluído no livro dos médiuns, que foi o segundo livro da nossa codificação. Então, lidando com a mediunidade, é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticado unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem pode aprisionar. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora uma verdadeira criança. Então, a obsessão não é só restrita para quem trabalha com mediunidade, não é verdade? Então, a pessoa pode lidar com a mediunidade, que é uma problemática, um escolho para o médium, obsessão, mas a obsessão fora do âmbito mediúnico, no sentido prático do trabalho com a mediunidade, não é somente aquilo ali, né? Mas ele é bem mais amplo.
Ele é muito mais, é a interação do mundo invisível para conosco a título de perseguição, a título de sintonia. Mas olha bem, o codificador diz para nós assim aqui, ó, que não é somente, não é porque ele tem uma raiva de você, o espírito, mas ele encontra algum vínculo de sintonia. Então ele tem tanta afinidade que conduz a pessoa como uma criança. Conduz pela mão, né? E no italiano diz assim, ó, governa a pessoa a baqueta. Então, governa a pessoa como uma criança. Com a criança, você não dita para ela as regras, não diz para ela o que é que ela tem que fazer. Na obsessão, funciona assim. Quando eu disse para vocês que era um tema um pouco quente, é um tema quente porque é um tema muito amplo. E muitas vezes nós nos sentimos tocados, na verdade, como tudo de que se trata estudando doutrina espírita. Então vamos dar a leitura do nosso Devassando Invisível. Não obstante, outros obsessores existem capazes de atitudes amistosas para com outra e que não é inimigo do passado, do qual comumente se vingam. Então, Dona Ivone contava que ela tinha visto aquela obsessora feminina em vestes de freira, por exemplo, e que estava cobrando justamente uma coisa do passado. Apesar de o obsessor estar cobrando com a pessoa fulano de tal e ter um ódio acirrado pelaquela pessoa, ele é capaz de ter um sentimento amistoso por outro. Ontem falava num grupo espírita italiano, que participou uma amiga nossa, a gente foi convidada para poder fazer essa palestra e tinha tocado nesse assunto aí. Exatamente nisso, dá a capacidade da gente, até com o nosso comportamento, a nossa dignidade moral, e o codificador trata disso no Livro dos Médiuns, de conquistar esses próprios espíritos, por simpatia dos nossos comportamentos, pelo nosso jeito de ser, dele gostar de nós. Então a Dona Ivone trata desse assunto porque ela vivenciou isso intensamente na sua vida como médium. Bom dia, João, bem-vindo. Coincidência, né, André? Vamos lá. Contamos no espaço com a amizade afetuosa de vários espíritos obsessores que jamais nos molestaram, os quais, quando de uma série de amargos testemunhos a que fomos convocadas, vinham em vista até nós, oferecendo-nos seus préstimos para algo que precisássemos. Então, os obsessores, no qual ela tratava com eles, se ofereciam para ajudá-la. E a Dona Ivone frisa muito isso no seu trabalho. Então, o obsessor de Seu Joaquim era obsessor só de Seu Joaquim, no caso, né? Porque ele tinha uma dificuldade reencarnatória, de vingança com Seu Joaquim, mas ele não tinha com a Ivone do Amaral Pereira. Então, quando a Dona Ivone se encontrava em algumas problemáticas da sua vida, que a vida da Dona Ivone foi muito sofrida, os espíritos vinham e diziam, posso lhe ajudar em alguma coisa? Posso lhe ajudar nisso, naquilo outro? Se colocavam à disposição de ajudá-la. Nada puderam fazer por nós. É certo, visto ser o caso irremediável, e não se encontrar em condições de interferir a nosso favor. Então, olha, a situação da Dona Ivone era irremediável, porque também a Dona Ivone tinha circunstâncias na sua vida de dor, de sofrimento, por causa de seus desvios do passado. Então, ela se encontrava em situações de dor que ela precisava ressarcir, né? Ela precisava se reequilibrar, ela precisava amadurecer como espírito, e era na dor mesmo. Ora, que coisa interessante. Mas os espíritos se colocavam à disposição dela, não era? Né? Curioso? Sendo eles perseguidores de outrem. Só que eles não tinham, ela diz aqui, condição de interferir. Por que eles não tinham condição de interferir? Quem pode me dizer isso? Quem consegue chegar a esse raciocínio? Por que ele não tinha condição de interferir?
Por quê? Eles queriam ajudar, mas eles não tinham condição de interferir na causa da Dona Ivone. Porque eles não tinham evolução espiritual para isso. Não tinha ascendência moral, não é? Além do mais, no destino da Dona Ivone, eles também não podiam botar o dedo para se meter. Não dava para eles. Eles não tinham nem equilíbrio para eles mesmos. Mas eles já tinham a bondade de querer ajudar. No dia a dia acontece isso conosco? No dia a dia a gente encontra esse tipo de situação? E muito, né? Então, pessoas encarnadas também tentam fazer e nos ajudar, se somos pessoas legais, boas, mas às vezes, coitados, nem conseguem. Às vezes não dá. Então, os espíritos funcionam mais ou menos assim. O interessante de se estudar não é só se intelectualizar. Não é que nós estamos aqui para filosofar. Filosofar faz parte. Mas não estamos aqui para filosofar. Nós aprendemos com a experiência para trazer para o nosso dia a dia. Lendo no próprio livro dos médios, a dissertação do espírito, né? Do espírito de São Luís, o espírito Massillon, lá no livro dos médios, eles dizem assim, olha, a gente está aqui que é para passar alguma coisa para vocês aprenderem. Para que as nossas palavras ecoem dentro de vocês, quer dizer, a experiência deles, os conselhos, não é? Não para que sejam palavras só bonitas, que vocês possam dizer, olha que legal, olha, hoje a reunião foi muito interessante. Mas não ecoa internamente. Então, o nosso objetivo aqui de estudar é do esclarecimento. Quando nós vemos, né, Andréia, por exemplo, a experiência de pessoas, no caso a Dona Ivone, lidando diretamente com os espíritos, ela médium diretamente com os espíritos, o seu Hermínio como doutrinador, lidando com outros médios, enfim, com outros espíritos, nós observamos o que é aquilo ali na prática. Aí se faz, olha que coisa curiosa. Aí, de repente, aquela situação que foi citada, você fala, não é que parece comigo, naquele negócio ali? Um certo ponto te toca. Não é que parece com a minha família? Não é que parece com o meu parente? Que coisa interessante. Outro dia eu vi um programa de televisão que parecia com isso. Não é assim? Porque você vai aprendendo, vai interiorizando e vai refletindo. O que vocês vão estudando aí diariamente, curiosamente, daqui a 3 dias vocês estão vendo uma coisa acontecer, aí aquilo vem na sua mente. Olha aquela coisa e tal. Aí vem aquela lembrança, né? Vem aquela lembrança e você observa como aquele aprendizado ficou em ti, ficou no seu inconsciente. E é como uma ferramenta, né? Na hora da necessidade, você aqui, ó, é como se tivesse o chapéu do mago, do mágico, aí você aqui pega, enfia a mão no chapéu e puxa a ferramenta que te serve no momento para te ajudar. Esse é o fenômeno dos estudos repetidos, né, ali na nossa cabeça, que a gente tenha como se fosse esse chapéuzinho que a gente tirasse na hora certa, o instrumento que nos servirá de útil, que nos será útil. Então a Dona Ivone continua. Mas o que é verdadeiro é que demonstraram desejo de consolar e remediar nossas amarguras. E suas atitudes consideradas muito fraternas por nós. Vou dar uma pausazinha aqui, gente. Vai tranquilo, viu, Dudu? Um abração para você. Jesus lhe acompanhe, viu? A espiritualidade aí, amiga. Vá tranquilo, tranquilo. Um beijo. Voltando. Então, as suas atitudes consideradas muito fraternas por nós mesmas tiveram o dom de reconfortar nossa alma e nos edificar o coração, dado o encanto da revelação então obtida, a beleza do ensinamento aí concebido. O amor e o bem cabem em toda parte, mesmo nos corações delinquentes. E quando passam, conduzidos, seja por quem for,
deixam sempre um traço harmonioso de legítimo benefício. Olha que coisa interessante, porque normalmente a gente tende a ver o nosso algoz, a pessoa que nos cria dificuldade, como eterna pessoa má, não é? Fulano é perverso. E quando nós vemos notícias públicas, então, é que a gente botaria a pessoa no circo para ser comido pelos leões. A gente não imagina que aquela pessoa tem dificuldade A e dificuldade B com aquela situação, mas que dentro dela ela também tem o bem. Porque na sua vivência espiritual existe um sentimento que lateja no seu coração, não tem para onde ela correr. Porque através do seu crescimento espiritual, das suas experiências reencarnatórias, se observa que o indivíduo ele é capaz de amar. Então, mesmo a pessoa encarnada, que ela é algoz para nós, que ela nos cria dificuldade, que você detestaria ela e você acha que o mundo inteiro a detesta, mas às vezes ela é benfeitora de outros. E no mundo espiritual não é diferente. Ela é benfeitora de alguém, ela ama alguém e ela faz até bem para outras pessoas. Ela não consegue fazer para você, porque existem questões aí profundas, reencarnatórias, no qual nós temos que trabalhar e compreender. Por isso o sentimento de indulgência, por isso as palavras do Cristo não julgueis, para não serem julgados. Tudo tem uma razão, né? Nada é perdido aí nesses aprendizados que a gente tem. Então, dá-se com muitas dessas entidades que se verifica na sociedade terrena. Um homem possui inimigos, odeia-os, prejudica-os quanto pode, assassina-os se puder. Isso, porém, não impedirá que estime a outros homens, que seja leal amigo de outros tantos, honesto em seus empreendimentos e etc. E o que é que vocês acham disso tudo? O que é que vocês acham? Quero ver agora vocês falarem. Sou todo ouvidos. Vamos raciocinar assim, todos os livros que vocês leram, livros romanceados mesmo. O personagem mau, ele é sempre mau? Ou ele tem alguma coisa de bom? Tipo assim, ou ele gosta da mãe, ou ele gosta de um bichinho, ou ele gosta de uma mulher. Às vezes odeia o livro todo, mas ama uma pessoa. Às vezes odeia, né, todos os livros, ama a mãe. Não é assim? O Gregório, o personagem Gregório, boa lembrança, Diana, com a Matilde. Ele amava a Matilde, mas vocês lembram que Gregório amava também uma moça? Vocês lembram que o Gregório amava aquela moça? E vocês lembram, que coisa curiosa, ele era o chefão. Deixa eu mexer na memória de vocês agora. Vocês estudaram comigo o livro Libertação, deixa eu ver se vocês lembram ainda. Olha, o Gregório, ele era como se fosse um juiz nas sombras, né? Então ele executava a lei, dizendo ele, né? Que ele tinha essa autoridade de executar a lei, ele fazia isso mesmo, com as pessoas que tinham se desviado. Então ele era chefe das sombras, ele comandava uma turma de espíritos que o obedeciam, como se ele fosse um chefão mesmo, né? Então eles tinham respeito por hierarquia, vocês lembram disso? Lembram, né? Só que o Gregório, como nós, ainda encarnados, era apaixonado por uma moça. Ele amava aquela moça. Aquilo era amor, gente, que era paixão por ela. Ele amava ela. Só que ele dizendo, sabe o amor ferido? O amor ferido, né? Então ele fazia entender aos companheiros ali que estavam obsediando a moça, que ele tinha colocado para obsediar a moça, para levar a moça à morte, que ele estava cobrando e que ele queria ela do lado dele, que era por vingança. Mas no fundo é porque ele era louco por ela.
ele amava e ele a queria realmente com ele. Só que ele poderia dizer para aquela turma toda que obedecia a ele que ele estava fazendo aquilo porque amava? Vocês acham que isso condizia com o trabalho que ele fazia? Não, né? Não condizia. Ele ia perder a moral, não ia? O chefe tá ficando fraco. Perdi o respeito, né, Diana? Tá ficando fraco, tá ficando Maria Mole. Tá com esse negócio de paixão por mulher. Que conversa é essa? E ele ia perder o respeito, né, Diana? Aí o que é que ele fez? Mais malandro, mais inteligente, mais perspicaz do que o outro, dos que os outros. Como ele realmente tinha uma coisa para cobrar dela, um comportamento dela, ele aproveitou e uniu o doce ao açúcar, né? O útil ao agradável, a faca ao queijo, que ele não era bobo. Aí ele fez entender que era uma vingança. Mas no fundo, ele queria ela para ficar com ele. Não era amor? Era, ele tinha amor por ela. Era um amor enraivecido, porque os que odeiam assim, estão feridos nos seus sentimentos. É o que a gente vai falar de obsessão, né? Os que odeiam, eles perseguem, eles querem cobrar, eles estão feridos nos seus sentimentos. No fundo, eles são os grandes apaixonados, são grandes amorosos, amor que adoeceu, né, Andréa? Um amor ferido. Quando nós falamos da mulher a semana passada, que a mulher tendia a ser uma obsessora mais acirrada, porque a mulher sendo mais passional, mais sentimento, né, mais sensível, ela é mais prejudicada nessas coisas assim, né? Então, quando uma pessoa, um homem, por exemplo, passa a perna nela e marca a sua vida, ela fica mais ferida. Até perante a sociedade, não fica? Fica mais marcada. Então, para ela, a dor, vamos dizer assim, é mais profunda. Para a figura feminina, para o espírito que estaciona, que estageia estageia melhor. Que estageia como mulher. E olha que coisa interessante. Então, vamos agora. O Gregório amava. O Gregório amava a mãe dele? O Gregório amava ou não amava a Matilde? Sim ou não? A mãe do Gregório chamava Matilde. Amava ou não amava? Amava. E por que ele estava endurecido pro lado dela? Por que ele estava endurecido? Por medo também. Porque no seu medo era conveniente, porque a Matilde tinha crescido para a luz, para a evolução, então ela estava em paz com Deus e com Cristo. E o Gregório estava ferido com Cristo, ele estava se achando lesado por Jesus e por Deus. Tipo, que absurdo, essa autoridade, que Deus é esse que deixa as coisas injustas, então eu vou fazer a lei. Então ele queria ser um justiceiro, porque aqueles que trabalhavam por bem ficar de conversinha de meu amor, e o povo pintando e bordando no mundo. E que justiça é essa de amorzinho? Se ele cedesse aquele sentimento que ligava ele a Matilde, ele teria que ceder ao Cristo, não tinha? Teria. E ele tinha um peso com a luz, porque ele tinha mexido no orgulho dele e ele se concretizou, ele se cristalizou na sua mágoa. Na sua mágoa com o Criador. Muitas vezes nós nos endurecemos mesmo com o Criador, a mágoa com o Criador, porque a gente quer fazer justiça, a gente fica chateada com Deus, porque Deus não faz justiça. Na nossa concepção errônea, né? A gente quer justiça no papum. A gente quer ver a pessoa fulminada, a gente quer ver a pessoa se rastejando pelo chão, sofrendo horrores. É isso que a gente deduz por justiça. Aí, às vezes, a pessoa está passando, está ressarcindo a lei e a gente não está notando, porque não é daquele jeito que a gente pretende. Por que isso? Porque não compreendemos as leis de Deus. Balque, bom dia, bem-vindo. Então, olha só, o Gregório, ele tinha o seu lado bom, não tinha?
Aí vocês imaginem agora você dizer para um espírito que está voltado para as trevas, para as sombras, e assim, meu irmão, você tem seu lado bom? E como é que ele vai te responder? Você tá doida? Tá louca? Eu com lado bom? Eu sou horrível, né? Eu sou horrível. Eu sou mal. Fica se vantando, né? Você tá doido? Tá querendo queimar meu filme com essa conversa de lado bom? E o pessoal aqui... Porque tudo mexe no orgulho da pessoa, né? Com um orgulho de base. Então ele fica chateado com você, fazendo que ele é bom. Isso é ofensa. Mas tem sim. Tem. E se você procurar ver o histórico da pessoa, ela foi capaz de também fazer coisas boas. Só que ela vai precisar mudar o seu foco. O Gregório, ele era um grande trabalhador? Ele trabalhava para o mal, mas ele era um grande trabalhador? O que é que vocês acham? Sim ou não? Quem lembra do livro? Vamos fazer 10 perguntas sobre o livro Libertação. Pergunta número 1. Pergunta número... era, né, Andrei? Ele era um grande trabalhador. Ele era um grande trabalhador das trevas, mas ele era tão bom trabalhador que ele tinha... O que é que ele tinha? Ele tinha moral. Lá não tinha? Tinha respeito. Ele tinha um cargo importante, porque ele era trabalhador bom. Sim, senhor. Agora imagine o Gregório agora mudando o foco, a capacidade dele de liderar, de trabalhar, mas ele trabalhava para as trevas, para a ilusão do poder. Agora ele mudou o foco. O Gregório, nesse momento, ele mudou o foco e ele vai trabalhar para o Cristo. Ele vai ser um grande trabalhador? Vai continuar um grande trabalhador? Sim ou não? Hein, Andreia? Nossa, não é? Nossa, ele vai ser o cara. Por que que ele vai mudar o foco? Porque a potencialidade de trabalhador ele tem dentro dele. Ele cresceu, é a evolução do espírito, não se perde. O espírito evolui a intelectualidade. Então, mudando o foco, ele vai somar, exatamente, André, como Paulo de Tarso. E ele vai somar para a Pleiade do bem. E ele vai virar o cara. Então, você já pensou a liderança, o esforço, o trabalho, o poder de persuasão que tinha o Gregório? Então, o Gregório, naquele momento, mudando o foco. E ele vai trabalhar, porque o espírito, gente, ele evolui a intelectualidade, mas nem sempre é para e passo com a moralidade. Então, ele tinha técnicas, por exemplo, de magnetismo impressionante. Aí você já pensou, olha que coisa legal esse emaranhado de situações que a gente aprende. Não é? Que coisa. E Paulo de Tarso foi assim. Tem um outro personagem. Tem um personagem muito importante na história do cristianismo que também foi de extrema importância para o espiritismo nascente, trabalhador ali, ó, pau a pau com Kardec. Quem é? Que teve uma história muito parecida. Aliás, foi mais exterminador ainda do que Paulo. Quem foi? O nome dele tá lá na codificação espírita para todos os lados. Santo Agostinho. Santo Agostinho também não teve uma transformação? Santo Agostinho bombava. Aquela pobre daquela Santa Mônica, que era a mãe dele, né? Chorou lágrimas de sangue por esse filho que não tinha entendido o objetivo no qual ele tinha nascido, ele não tinha entendido a lei. Foi o que aconteceu com o Santo Agostinho. Mudou de foco. Então, o que foi que ele fez? Bombou, né? Olha aí Santo Agostinho marcando a história. Santo Agostinho foi o espírito da codificação que mais se manifestou nos grupos espíritas na França e no mundo, na propagação do espiritismo. Olha que força de combate que tinha esse homem, de trabalho. Pau, 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 de noite, não cansa, vamos lá. Como no italiano diz assim, grintoso, forte, corajoso, espírito de luta vencedor.
Mudou o foco. Mas ele continuou forte do mesmo jeito. Ele mudou o foco. Mudou o foco. Outro exemplo desse importantíssimo na história do cristianismo primitivo. Qual é a figura feminina que nós conhecemos com essa transformação? Quem é no cristianismo primitivo? Maria de Madalena, não é? Maria Madalena também mudou o foco dela. E Maria de Madalena, o que foi que ela fez? Maria de Madalena, o que é que ela fez? Vocês lembram dos diálogos dela com Jesus? E Humberto de Campos traz, não é? Passagens assim mais detalhadas da vida de Madalena. Madalena estava numa vida errônea? Estava. Era dita pecadora para a humanidade? Sim. Madalena, lembra que ela sofreu obsessões? 7 demônios. Hebreu gosta muito, né? Os hebreus gostam muito do número 7, para eles ter um significado. Então, a maioria das coisas são 7. 7 demônios, Jesus tinha expulsado dela. Os obsessores, né? Os vampiros que a acirravam. Mas no diálogo com Cristo, o que é que ela faz? O que é que Jesus diz para ela? Mulher, tu erraste porque tu muito amaste. Então ela buscava o amor, o dar amor, de uma maneira errada, de uma concepção errada de amor e de doação, de busca de amor. Com o contato com Cristo, ela entendeu onde ela estava falhando. Maria de Madalena deixou de amar? Não. Maria de Madalena mudou o foco. Então ela passou a amar de uma maneira diferente, de uma maneira sublimada. E ela melhorou e cresceu espiritualmente. Ela compreendeu qual era a forma de doação de amor. Mas para outras pessoas, ela tinha sido algoz, não tinha? A Madalena tinha sido algoz para outras pessoas no período dela? Tinha ou não tinha? Tinha. Porque você imagine as esposas que ficavam sozinhas enquanto os seus maridos buscavam seus braços e seus abraços. Então, de uma certa forma ou de outra, ela também tinha sido algoz de outras pessoas. Mas Maria de Madalena também era uma boa mulher. Porque, apesar disso tudo, ela queria bem aos seus servos, ela ajudava a todos os necessitados que batiam na porta. Os seus servos sabiam que tinham que acolher aqueles viajores que batiam na sua porta, alimentava-os. Olha que coisa interessante, praticamente paradoxal, não é? Mas para vocês observarem como passam as experiências, os espíritos na sua evolução. E que de onde menos a gente espera, tem o amor. Tem o lado bom. Já existia mesmo o amor. Já existia mesmo. Porque ela já trabalhava, por exemplo, o amor ao próximo. Ela tinha desajustes no seu entendimento dela da doação de amor. Era um desequilíbrio que ela tinha naquilo ali. Fora as obsessões que engrandeciam aquela circunstância. Então a Dona Ivone continua. Sentimos grande compaixão e ternura por esses espíritos. Geralmente foram grandemente ofendidos no passado reencarnatório por suas vítimas atuais, ou mesmo na existência vigente. São, acima de tudo, grandes sofredores, tristes e frágeis, dominados por angústias e terrores indescritíveis. Protegê-los através das nossas preces, na conversação telepática, envolver seus infortúnios com a fraternidade solvida nos evangelhos, é também servir a Jesus e propagar sua doutrina, porque é recuperar a ovelha transviada para o redil do bem. Olha que coisa linda. Quando se fala, por exemplo, de mediunidade com Jesus, vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Claro que tem.
conversar com eles, dialogar com eles, orar para eles, porque vamos dar um outro exemplo interessante. Deixa eu ver quem eu vou pegar. Eu vou pegar a Florzinha. Vou pegar a Florzinha porque ela tá muito quieta, então eu vou pegar ela. Vamos dizer que a Flor, sendo minha amiga, passe por uma circunstância que ela perceba que tem um obsessor que está causando tumulto na vida dela, com o esposo e com os filhos. Mas ele está muito acirrado com ela, certo? Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, ele está muito acirrado com a Flor. Ele não consegue ver, através da sua mágoa do passado, a Flor de hoje. Trabalhadora, honesta, não é esforçada nos seus estudos, caridosa, amorosa, disposta à mudança. Ele não consegue ver, porque ele está tão vinculado ao passado reencarnatório, da mágoa com ela, com o marido, com o filho, com a família, que ele não consegue perceber a bondade da Flor de hoje. Então, ele está cristalizado, né, Andréia, no seu passado. Na mágoa que ele tem, do torto que ele tomou, da grande ofensa que ele recebeu do passado. Tá bom. Até aí tudo bem. A Flor ora por ele, a Flor pede por ele também, mas ele ainda está endurecido. Que é a postura que a Flor tem que ter por ele sempre. É o que a Dona Ivone diz, no caso a pessoa própria atingida, né? Também amar, rezar por ele, orar por ele, ler para ele, demonstrar nas suas atitudes a sua mudança de dignidade, que você é a Flor de hoje, não é a fulana de ontem, tudo bem. Porém, no nosso exemplo da agora, a Flor diz assim: Ju, eu tô percebendo essa situação assim, você sabe, tal. Aí eu digo assim: ô Flor, eu vou orar por você, minha irmã. Eu vou pedir também para Deus e tal. Aí Juliana começa com a prática o seguinte. Começa a fazer orações pela Flor e evoca o companheiro. Juliana não sabe o nome do companheiro. Mas falou: meu irmão, você que anda perseguindo a família da Flor, meu irmão, ouça a minha voz que te suplica misericórdia. E começa a criar um vínculo de amizade com ele. Nem sabe o nome. Às vezes nem é médium como a Dona Ivone, não sabe, não vê nem nada, mas Juliana sabe. Não acredita. Juliana sabe que funciona assim. E começa a orar por ele, volta e meia bate um papo com ele, né? Um monólogo praticamente. E lê, vem aqui, ó, sente aqui comigo. E lê uma passagem do Evangelho para ele. Aí ele vem pela primeira vez. Isso é a visão de Juliana de encarnada, agora do espírito. O espírito vem e fica: o que é que essa mulher tá me chamando, essa chata? O que é que ela quer comigo? Aí chega, olha a situação. Às vezes vê o campo áurico, não é, Juliana? Campo áurico legal, também é esforçada. Até que parece que ela é gente boa. Sei não, deixa eu ver. Ah, tá me chamando pra ficar defendendo aquela outra. Nem tente, nem venha, viu? Nem venha com essa, que se não sabe, aquela tal de Flor foi que ela fez comigo. Nem tente, mas aí Juliana insiste. E os dias vão passando, entre orações, entre leituras e tal. Aí ele começa a perceber, poxa, né? Até que a Juliana não é tão chata assim. É legalzinha ela. Minha irmã, isso mesmo. Você tem razão. Eu tenho que ser feliz, mas aquela Flor, não vou desistir dela. Mas com o passar do tempo, você consegue convencê-lo que ele é o primeiro a ser sofredor. Porque a Flor de hoje, não sendo a fulana de ontem, é uma pessoa que vai caminhar na evolução e ele está estacionário. Ele está infeliz e estacionário porque não pode alegar uma felicidade. Porque quem persegue e odeia é um infeliz. Quem persegue, quem maltrata, quem gera sofrimento, não há de gozar da felicidade. Porque a felicidade não vive, não mora na maldade. Seria uma contradição, não é? Então vocês percebem que às vezes a interiorização ou pedir
por outras pessoas, a oração por outras pessoas, ajuda. E a gente tem que ter a moralidade também, né? A ascendência moral com os espíritos. Na nossa atitude, no nosso dia a dia. Dona Ivone tinha ascendência moral? Tinha. Dona Ivone era uma mulher esforçada, apesar dos erros dela. Os espíritos percebem isso. Porque ele pode até ver que você vacila, que você se chateia e que você tem seus altos e baixos, mas ele fica assim, olha, ela tenta, então eu vou tentar também. Olha que coisa importante. A dona Edna disse ali pra gente que esses diálogos, eles têm, não é, com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Então, né, dona Flor, é muito mais importante, é muito mais amplo, na verdade, do que a reunião mediúnica, porque não fica só alimentada um dia daquela semana, né? É muito mais pra frente, né, Flor? E aquele diálogo continuar, meu irmão, conversando, porque o carinho... Gente, olhe bem, vamos ser sinceros. Quem é que não cede a um carinho? Quem é que não cede a uma palavra afetuosa? Quem é que não cede... Hoje em dia, por exemplo, o WhatsApp é um meio de comunicação. Quem é que não cede a um bom dia? A uma pessoa que se interessa por você, que quer saber como você tá, que te manda luz. Quem é que não cede, não é? Não diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A gente consegue com a persistência. E o trabalho da dona Ivone é esse aí. Dá conta pra gente fazer? A gentileza gera gentileza, né, Didima? Com certeza. Consegue. E aí fica a Jude daqui, a Flor de lá, a Sil de lá, a André também. Aí nego faz assim, peraí. Então não é que essa Flor é gente boa mesmo? Ela é gente boa, ela melhorou. Ela mudou e eu não estava conseguindo ver. E aí a dona Ivone, o que é que ela diz assim? É o reconduzir o indivíduo ao caminho do bem. Desse mesmo argumento trata Hermínio Miranda. Com essas mesmas expressões também trata o codificador. O que é que estamos precisando? Nós estamos precisando colocar mãos à obra, né? Fazer mais. A dona Edna diz para daí a importância dos nossos exemplos bons para uma postura moral, para ter a ascendência moral que o codificador mesmo fala. Mas às vezes, viu, gente, e nós vamos continuar falando desse assunto, a própria codificação está dizendo assim, olha, é importante ter ascendência moral e é importante, às vezes, uma terceira pessoa intervir, que tem um magnetismo, que dê a energia ao obsediado, que ele está precisando. Porque fica aquela energia que é como se fosse um ar viciado, né? Aquele ar fechado ali de um lugar que não abre uma janela. E que a intervenção de uma terceira pessoa, de terceiras pessoas, de outras pessoas, sirvam para que a pessoa consiga sair. E eu friso muito nisso porque isso é uma grande instalação da fraternidade. E quando a gente começa a trabalhar nesse âmbito, a gente começa a ter uma autovigilância muito maior conosco. E a gente começa a se sentir útil. Vamos dizer a verdade, Andréia. Você sabendo que você está fazendo um bem à Florzinha, por exemplo, você não está se sentindo útil? Poxa, você se sente feliz, você se sente útil, que legal. Eu estou ajudando uma amiga, estou ajudando alguém. Que coisa gostosa, você tem um espírito de satisfação, aquela alegria íntima que não é vaidade. É satisfação de ver que você está gerando um bem. Mas para que você veja que você está gerando um bem, o que é que acontece? Você tem que saber e tem que se dar para fazer o bem. Tem que saber e tem que se dar. Porque se você não saber e não se dá, aí a gente não conclui muito. A dona Edna disse ali pra gente, e às vezes ele se torna um participante do grupo, aprendemos juntos e trabalhando, se torna amigo do grupo. Olha, o seu Hermínio tem tanta
experiência com isso, a dona Ivone, vocês que trabalham em reunião mediúnica sabem disso. Os livros têm nos trazido isso. O livro Sexo e Destino, da série do André Luiz, também fala disso, tratou disso com muita competência, não é? Que aqueles grandes obsessores daquela família ali, no final estavam ajudando a mesma família a se retificar e a se melhorar, enquanto eles no início estavam prejudicando. Então realmente viram trabalhadores, mas tudo é uma conquista, como uma de vocês colocaram aí pra gente na estante. Vocês imaginam que nós não alcançamos a perfeição em uma encarnação, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Nós precisamos ir trabalhar, mas olhe bem, por mais que eu ainda erre, certo? Porque errar é humano, persistir no erro é que é burrice, mas eu continuo errando, acontece e tal, os espíritos que estão me observando, eles estão atentos a mim. E eles estão dizendo, puxa, ela tenta, ela até vacila, mas ela tá tentando, tá vendo? Eu vou me observar. Eu vou me observar porque eu tô precisando tentar para ser feliz. E tem que se esclarecer também, viu? Tem que esclarecer moralmente, dar exemplos da vida, exemplos espirituais, exemplos doutrinários. O espiritismo, ele nos enche de argumentos e os estudos nos levam a isso, minha gente. Até argumentos para lidar conosco, interiorizando, e para lidar com outro. E conversar, e conversar, e conversar. Esse é o papel do doutrinador. Só que o doutrinador faz isso mais patente, né? Mais patente ali, lidando diretamente. E nós vamos fazer no dia a dia. Com o nosso pensamento, orando e cantando. Aí uma entidade, um espírito vem e diz aquela frase desagradável na nossa mente, que a gente ouve por dentro também, né? Aquela sensação de ter ouvido por dentro, não por fora. Normal. Aí você aqui, ai meu Deus, eu tô com os pensamentos negativos, umas frases meio esquisitas e não sei o que, eu vou correr pro centro. Não é só isso. Você tem que ser agente da sua transformação. Neguinho tá com a frase meio esquisita, o que é que a gente faz? O que é que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui estudando se vocês têm interiorizado. O que é que a gente faz? Não, só ignora. Ignorar no sentido assim, não vai levar a sério, né? Se ofender, nem levar a sério, nem executar os conselhos meio malucos que eles estão dando. Mas a gente tem que ter ação. A gente vai orar por eles. A gente vai criar um diálogo com eles. A gente vai bater um papo. Tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês. O espírito lá disse uma grande besteira. Você percebeu, interceptou a besteira, ouviu internamente. Não, meu irmão, não é assim. Porque se eu agir assim, eu vou me endividar. Eu estou saindo das leis de Deus e não é bom para mim, nem bom para você que me orientou desse jeito. Mas eu vou orar por você para que você se esclareça e por mim, para que eu resista. E ora. Literalmente a casa da pessoa cai na hora, né? Cai ou não cai? Para os videntes, outro dia eu estava conversando com uma amiga. Ai, Ju, eu vi um vulto. E eu vi esse vulto passar pro meu quarto e eu fiquei morrendo de medo dele. E tal. E falar em voz alta também, até melhor. Que é para poder saber que foi ouvido, né? Aí eu disse assim, então, vamos imaginar a certa situação. Você imagine Andréa entrar escondidinha na casa da Flor. Na pontinha dos pés. Andréa não tá querendo ser vista. Aí Andréa entrou na pontinha dos pés e não quer ser vista. Só que a Flor viu. Aí a Flor faz assim, ó. Ô, Andréia, ô, minha irmã, se aconchegue, seja bem-vinda. Que Jesus te abençoe no que eu posso te servir. A cara de Andréa vai no chão, né? Vai ou não vai? A casa de Andréa cai na hora. Andréa faz, ops, não, Flor, e tal.
Vem cá tomar um chimarrão, vem tomar um cafezinho. Não é? Funciona assim, gente. Quando a gente perdeu o misticismo com os espíritos, com a vida espiritual, tudo pra gente flui melhor. Então a gente sente mais medo. Oh, meu irmão, eu te vi. Se aconchegue, que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado, bendito seja o teu nome. Olha só. Que Jesus te abençoe e que ilumine a tua presença no meu lar e que eu possa lidar com a tua presença com sabedoria. Puxa vida, o que acontece com o espírito? A cara dele vai no chão, né? Se ele tava ali sorrateiro para poder te criar uma polêmica, ele pode até ficar, mas ele não vai ter acesso a ti. Não tem como. Porque ele encontra uma barreira vibratória. E ele vai até aprender, vai dizer, vixe, a mulher tá orando pra mim. Tu já pensou? Vixe, a mulher tá orando pra mim. Ela sabe que eu tô querendo perturbar ela. Você vai vencer pelo cansaço. Então, porque se ele testa a tua paciência, você testa a paciência dele, sendo mais paciente ainda, diz o próprio codificador para nós. Mas essas técnicas de diálogo são tão amplas que é necessário um outro estudo para a gente tratar sobre isso. Vou passar para a Flor, vou passar você, Flor, soltando o microfone. Então, eu já só rindo, viu, gente? Tô rindo de um caso que a Florzinha tava contando aqui pra gente. Tô contando pro pessoal da gravação, viu, gente? Vocês não vão ficar sem entender nada. Porque não dava pra ouvir, né? É uma outra fonte de áudio. A Florzinha tava contando pra nós que um dia ela tava assistindo um filme que tinha uns espíritos batendo na porta do guarda-roupa dela, mas fazendo barulho danado, enchendo ela, né? Ela tava lá assistindo o filme. A um certo ponto, ela levantou e deu uma dura neles, né? Pode parar, né, de bater no meu guarda-roupa, porque eu tô aqui deitada para ver um filme para me distrair, tá entendendo? Eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansada, e deu aquela neles assim, nego parou de bater na porta na hora, e nunca mais aconteceu. Então eu tava dizendo pra Florzinha que com certeza ela tinha ascendência moral para falar com a autoridade, como a gente chama atenção de criança. Então que a gente não fique assim, assustado, como se o mundo... Nada, a gente tem que levar na tranquilidade e se esforçar para isso. Olha, susto, todo mundo toma susto mesmo, sabe? A dona Edna tá dizendo assim, ó, eu também me assusto, depois fico envergonhada, mas a gente toma susto mesmo. Eu tomei, dona Edna, com o caso que eu tava contando também, que eu tava sentada na cadeira, né, e um espírito fez na minha orelha, eu dei um pulo. E dessa vez eu não tinha ouvido por dentro, tinha ouvido por fora. Então, a gente toma susto, com pessoa encarnada. Mas esse susto vem do fato que a gente anda muito em desdobramento, viu, dona Edna? Quem se assusta muito é porque fica sempre com o perispírito mais distanciado do corpo material. Não fica bem acoplado. Então, a pessoa que ela fica assim mais distante do corpo material, numa certa emancipação, ela tende a se assustar mais vezes do que outras. É por isso. Mas para concluir o nosso estudo de hoje, né, facilmente, né? Para concluir o nosso estudo de hoje, e eu vou trazer nos estudos consequentes seguidos a esse, o Livro dos Médiuns e os domínios da mediunidade, não, Juliana. O Diálogo com as Sombras, algumas passagens, né? Então, o codificador diz assim pra gente, que completa o pensamento da Florzinha. Quanto ao espírito obsessor, por muito mal que seja, deve ser tratado com severidade, mas, ao mesmo tempo, com benevolência, e vencê-lo pelo bom comportamento, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio, zombará desses meios. Porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata,
desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade que oferece e que, se bem realizada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre a de se haver reconduzido ao bom caminho uma alma transviada. Quem falou isso foi o nosso codificador, muito legal, né? Então, olha, não é verdade? Não é tudo isso que a gente tem tratado o estudo todo? Não é um resumo? Com um bom comportamento, com agir, a dona Ivone não disse isso, de trazer de volta uma alma transviada? Ou a dona Ivone, o Hermínio Miranda, seu Hermínio também trata exatamente dessas expressões? É uma tarefa ingrata, muitas vezes, quando o espírito é muito perverso, né? Digamos de verdade. Mas é muito gratificante o retorno depois. E você vê melhorar a situação das pessoas que estão envolvidas com aquilo, ou até do seu mesmo, se o caso é contigo. Porque através das tuas obras se conhece as árvores pelos frutos, a cada um segundo as suas obras, é que nós podemos perceber a melhora. É o que nós vamos, na verdade, oferecer a melhora, porque a gente não dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E nós, para podermos dar, nós temos que ter. E isso inclui também a ascendência moral, que é uma conquista nossa de espírito. Tá certo? Então, concluindo o nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos, a interação de vocês, que é a alma desse trabalho, né? É o corpo disso aqui. Agradecendo aos espíritos numa prece, né? Agradecendo aos espíritos numa prece a Deus, ao Cristo, a Maria, a benevolência deles para conosco. Então vamos unir os nossos pensamentos, ganhando forças em união. Jesus, Senhor, Mestre dos Mestres, muito obrigado por mais um dia de trabalho. Que os teus olhos estejam voltados para nós, que ainda precisamos tanto dos teus braços e dos teus abraços. Somos confiantes nos teus espíritos, que, designados por ti, trabalham conosco, incentivando-nos ao melhor, incentivando-nos ao caminho do bem. Então, obrigado a eles também. Trabalhadores da tua vinha, silenciosos como são, invisíveis, ficam ali cultivando em nós a boa semente. Muito obrigado, meu Deus, por tantas oportunidades que o Senhor nos oferece todos os dias. Que os espíritos do Cristo, trabalhadores seus, possam abençoar os nossos irmãos que aqui não se encontram presentes, especialmente a nossa Mariazinha, que não está aqui com sua família, que possam receber as nossas luzes, ela que trabalha veemente para nos equilibrar com os passes. Vamos nós agora, nesse momento, emanar um jato de luz para ela e para o seu lar. Vamos lá, juntos, luz para nossa Maria Campos, tão querida. Luz, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, a presença de todos. Estudo maravilhoso, porque vocês são maravilhosos. Porque vocês interagem, vocês enriquecem esse trabalho. Gente, bom dia! Boa quarta-feira! Graças a Deus! Tchau, tchau!